gente finalizou então a exposição sobre todas as bem-aventuranças e, graças a Deus, nós estamos dando continuidade à exposição de todo o Sermão do Monte. Eu quero convidar você a estar pegando aí a sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Você vai ter a oportunidade também de pegar o seu caderno, pegar a sua caneta para fazer algumas anotações, porque como esse culto é de ensino, temos uma oportunidade muito grande de, com muita atenção, com muito carinho, observar os detalhes da palavra de Deus quando ela está sendo ministrada. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 14. Mateus, capítulo 5, verso de número 14 ao versículo 16. Como os irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular já sabem de todo o contexto, né? Já estudaram várias quartas-feiras sobre o início aqui do capítulo 5, em consideração algumas pessoas que vão ter a oportunidade de ter acesso a esse ensino, eu quero estar fazendo a leitura e em seguida a gente vai analisar o capítulo 5 para que todos que estão nos ouvindo possam ter a compreensão do que a gente vai ministrar aqui essa noite. Se você abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, vá lá para o versículo 14, a gente vai fazer a leitura do versículo 14 ao versículo 16. Em seguida a gente ora e depois a gente faz então uma recapitulação, contextualizando aqui o capítulo 5, a gente então entra no texto, faz a exposição do versículo 14, 15 e 16, para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui e como essas palavras se aplicam para o contexto em que a gente vive hoje. Façamos então a leitura do versículo 14 ao versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Você pode acompanhar aí na sua casa. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta e feche por um instante os seus olhos para a gente orar, pedindo direção a Deus, para que Ele possa falar ao nosso coração de forma especial essa noite. Senhor, nós queremos mais uma vez render graças ao Teu nome, nós queremos mais uma vez Te agradecer, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Algo que nós iniciamos na igreja do Evangelho Quadrangular, onde pessoas começaram a ser abençoadas através desse ensino, e hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de compartilhar esse ensino para mais pessoas. E em nome do Senhor Jesus nós queremos Te agradecer por isso, Pai, que o Senhor possa me usar para transmitir a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra com fidelidade, em nome de Jesus. E na medida que o Senhor for me usando para ministrar a Tua palavra, que os corações, Pai, que os corações sejam atingidos por essa palavra e que essa palavra possa gerar frutos, que possamos entender essa noite, Pai, o que significa ser luz do mundo e como podemos ser luz diante desse mundo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, para a compreensão da Tua palavra e ser conosco para que possamos não apenas entendê-la, mas também colocá-la em prática em nome de Jesus. Com a sua Bíblia aberta, preste atenção aqui para mim. É importante que a partir de agora você preste bastante atenção, porque eu acredito que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Nós lemos aqui 3 versículos, né, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e esses 3 versículos, eles fazem parte de um sermão que foi pregado por Jesus, e esse sermão ele é conhecido como Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele compreende aí o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esse Sermão do Monte, ele é considerado como o maior sermão já pregado em toda a história da humanidade. Isso porque ele foi pregado pelo maior dos pregadores. Foi pregado por Jesus, aquele que é o Verbo vivo encarnado que desceu do céu.
o Deus entre os homens. E Jesus, quando ele começa a pronunciar o seu sermão, ele vai então revelar o maior modelo de conduta para a vida de um cristão. É justamente aqui nesse sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que a gente vai encontrar o perfil de um verdadeiro cristão. A gente vai encontrar o perfil daqueles que de fato foram convertidos, daqueles que nasceram de novo, foram regenerados, daqueles que foram salvos e que já ingressaram no reino dos céus. É aqui que nós encontramos o perfil de um verdadeiro cristão. Jesus aqui do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5 de Mateus, ele vai falar sobre 8 bem-aventuranças. E com base nessas 8 bem-aventuranças, ele vai traçar então as características de um verdadeiro salvo. Com base nessas 8 bem-aventuranças, ele vai falar como um cristão verdadeiro é na sua essência. Um cristão verdadeiro, um verdadeiro salvo, o perfil de um verdadeiro cristão, ele tem qualidades espirituais, ele tem virtudes espirituais, que são as bem-aventuranças. São aquelas qualidades que o cristão recebeu no ato da sua conversão. No ato da sua regeneração, o Espírito Santo então confere à pessoa essas qualidades espirituais, essas virtudes espirituais que Jesus vai falar, do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 5. E estas qualidades, estas virtudes espirituais, elas traçam o perfil daqueles que realmente foram salvos, daqueles que realmente nasceram de novo. Aqueles que foram salvos e nasceram de novo, eles são humildes, são mansos, são misericordiosos, têm fome e sede de justiça, eles são pacificadores, são qualidades espirituais, são virtudes espirituais, as bem-aventuranças, que do verso 1 ao verso 12, o nosso Senhor Jesus ele vai pronunciá-las para então descrever qual é o perfil de um verdadeiro cristão, para falar como um cristão verdadeiro é na sua essência. Então, a partir do versículo 13, Jesus, ele então agora, depois de ter falado sobre as bem-aventuranças, depois dele ter descrevido o perfil de um verdadeiro cristão, depois dele ter revelado como um cristão verdadeiro é na sua essência, a partir do versículo 13 ao versículo 16, Jesus então agora vai ensinar como um cristão verdadeiro manifesta aquilo que ele é diante do mundo, diante da sociedade ou no meio em que ele vive. E no versículo 13, a gente aprende que Jesus ele vai ensinar que um cristão verdadeiro, que um salvo, ele manifesta aquilo que ele é diante do mundo, sendo sal da terra. E o que é ser sal da terra? Ser sal da terra é possuir todas as bem-aventuranças, do verso 1 ao verso 12, do capítulo 5. Ser sal da terra é possuir todas as qualidades espirituais que o Espírito Santo conferiu no ato da conversão, no ato da regeneração. Então, ser sal da terra é possuir essas bem-aventuranças. E Jesus ele vai dizer que agora um cristão, ele é manso, ele é misericordioso, ele é humilde, ele é pacificador. Agora, como ele, com essas qualidades, com essas virtudes, manifesta essas bem-aventuranças diante do mundo, diante da sociedade em que ele vive? E Jesus vai dizer que ele manifesta essas qualidades sendo o sal da terra. Aí no versículo de número 13. E Jesus usa essa metáfora, chamando os seus servos de sal da terra, para ensinar que todo cristão ele tem uma função que precisa ser exercida aqui na terra. Assim como o sal de cozinha, ele tem uma finalidade, ele tem uma função. Onde ele cai, ele salga, ele altera os sabores. Ou seja, o sal ele dá sabor e nunca recebe sabor. Assim também é todo cristão. Assim precisa ser todo crente. O cristão, ele nunca é influenciado, sempre ele quem influencia. O mundo não altera suas convicções, o mundo não muda os seus princípios, os seus valores, porque ele é sal da terra. Ele não recebe sabor. É ele quem dá sabor. E chegando então aqui no versículo de número 14, Jesus ele vai usar mais uma metáfora. Se você estiver com a sua Bíblia aberta e puder acompanhar, no versículo 14, Jesus vai fazer uma afirmação, e com essa afirmação feita por ele, ele vai usar mais uma metáfora. Agora ele vai dizer que agora ele vai comparar os seus servos como a luz do mundo. Ele vai fazer esta afirmação:
Vós sois a luz do mundo. O que Jesus quer ensinar aqui com esta afirmação? Preste atenção. Se no versículo 13, Jesus ele ensinou que todo cristão verdadeiro, todos aqueles que possuem as bem-aventuranças, se no versículo 13 ele ensina como um cristão manifesta aquilo que ele é diante do mundo, sendo sal da terra, agora no versículo 14, Jesus vai ensinar como um cristão manifesta aquilo que ele é, sendo a luz do mundo. Ele fez a seguinte afirmação: vós sois a luz do mundo. O que nós podemos começar a aprender com esta afirmação feita por Jesus? Vós sois a luz do mundo. Primeira coisa que a gente pode aprender com esta afirmação aqui de Jesus é o seguinte: quando ele faz esta afirmação, logo ele está revelando aqui algo sobre a condição do mundo. Porque a função da luz é brilhar no escuro. A função, a finalidade da luz é dissipar as trevas, é dissipar a escuridão. Então, quando ele faz esta afirmação, dizendo vós sois a luz do mundo, logo ele está dizendo que o mundo precisa de luz. E se o mundo precisa de luz, logo o mundo está em trevas, logo o mundo está em escuridão. Portanto, esta afirmação de Jesus é também uma revelação da condição em que o mundo se encontra. Por isso, Jesus, ao mesmo tempo que ele está dizendo que os seus servos são a luz do mundo, ele também está dizendo que o mundo precisa de luz e está revelando a condição em que o mundo se encontra. E qual é a condição que o mundo se encontra? O mundo ele se encontra em trevas, o mundo ele se encontra em escuridão por causa do pecado, por causa da depravação do coração do homem. O mundo, por causa do pecado, está se degradando espiritualmente, está se degradando moralmente. Se a gente fosse começar a ler os fatos aqui que acontecem nesse mundo, por causa da imoralidade, por causa da corrupção, por causa da depravação do coração do homem, a gente não teria tempo suficiente. Porque, de fato, o mundo, por causa do pecado, se encontra em trevas, está mergulhado em densas trevas, em escuridão. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, com esta afirmação de Jesus, é que o mundo se encontra em trevas e em escuridão. E diante da condição do mundo, de trevas e de escuridão, Jesus, pregando para aquele povo simples, onde o mundo olhava e não dava nada por eles, Jesus vai olhar para eles e fazer a seguinte afirmação: vocês são a luz do mundo. Então, diante desta condição do mundo, de trevas, de escuridão, Jesus está dizendo que os seus servos, que os seus seguidores, são a luz para esse mundo, são a luz do mundo. Agora, se nós somos a luz do mundo, se os cristãos são a luz do mundo, de onde veio, na verdade, essa luz? Qual é a origem dessa luz? Qual é a fonte dessa luz? Antes da gente entender de onde veio essa luz, qual é a fonte da luz, a gente precisa entender mais um detalhe importante que é nesta afirmação de Jesus. Porque quando ele fala, vós sois a luz do mundo, logo a gente precisa entender que ele aqui não está dizendo, vocês foram a luz do mundo, ou vocês serão a luz do mundo. Não, ele está dizendo, vocês são, vós sois a luz do mundo. Vocês não foram, vocês não serão, vocês são a luz do mundo. Os detalhes fazem toda a diferença, fazem toda a importância. Mas não somente isso. Se você observar com bastante cuidado, essa expressão que está sendo usada por ele aí, vós sois, essa expressão vós sois significa somente vocês são, ou apenas vocês, exclusivamente vocês, e ninguém mais além de vocês são a luz do mundo. Sabe o que Jesus quer ensinar aqui com isso? Ele quer ensinar o seguinte, que não existe nenhuma outra categoria de pessoas na Terra que possa ser luz para esse mundo. Não existe nenhuma outra instituição na Terra que possa ser exclusivamente vocês são a luz para esse mundo. Agora, de onde veio essa luz? Qual é a fonte dessa luz? Qual é a origem dessa luz? A resposta para essa pergunta está lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Porque ali Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui a gente tem a fonte da luz, a gente tem a origem da luz, que é o próprio Jesus,
que é o próprio Cristo. Toda luz vem dele, ele é a fonte da luz, a luz pertence a ele, agora nós somos chamados por ele para refletir a sua luz. E para que você entenda melhor, eu vou trazer um exemplo, o exemplo do sol e da lua. Se você perceber, a lua ela brilha, mas ela não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz que ela recebe do sol. Agora o sol tem luz própria, a lua não. Jesus ele é o sol da justiça. Jesus ele é o nosso grande astro, ele tem luz própria. E nós somos como a lua. Nós apenas refletimos aquilo que recebemos dele. Apenas refletimos a sua luz. Nós não temos luz própria. A origem da luz é dele, a fonte da luz está nele, é dele que procede a luz que está em nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós somos chamados por Cristo para refletir como espelho a sua glória aqui na terra, refletir o seu caráter aqui na terra, refletir a sua luz aqui na terra, entre os homens. É por isso que ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Mas observe que ele não está dizendo aqui, vocês têm a luz para esse mundo. Ou vocês brilham a luz para esse mundo. Ou vocês refletem a luz para esse mundo. Não. Está dizendo, vocês são. Vocês não têm. Vocês não possuem. Vocês não refletem. Vocês não brilham. Vocês são a luz do mundo. E nós refletimos, não aquilo que temos, mas aquilo que somos. Nós brilhamos não aquilo que temos, mas aquilo que somos. Aquilo que somos. Agora, se a luz verdadeira para esse mundo está em Cristo, e se ele nos chamou e comunicou em nós a sua luz, para que nós fôssemos luz, agora quando foi isso? Quando foi então que nós nos tornamos luz? No ato da nossa conversão, no ato da nossa regeneração, no ato do nosso novo nascimento. Ali aconteceu a nossa união com ele. Quando Jesus veio a esse mundo, a sua luz raiou em nós. Ele comunicou em nós a sua luz, então nós também nos transformamos em luz. Observe que Jesus aqui não está dizendo, vocês possuem, vocês têm a luz. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, vocês são a luz, vocês são a luz. E no momento da nossa conversão, da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, foi justamente ali que nós tivemos um encontro com ele, nós nos tornamos luz do mundo também. Então, no ato da nossa conversão, a natureza de Cristo ela veio para fazer parte daquilo que somos e também, em parte, nós somos transformados naquilo que Jesus é. Em João capítulo 8, verso 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. E aqui, no versículo 14 do capítulo 5, ele está dizendo, vocês também são a luz do mundo. Então, nós somos um com Cristo. Ele é luz e nós também somos luz para esse mundo. E isso é extraordinário, esta afirmação que ele está fazendo. Quando ele faz esta afirmação, ele não estava se referindo apenas aos seus 12 apóstolos. Quando ele faz esta afirmação, ele não estava se referindo apenas aos cristãos da sua época. Quando ele faz esta afirmação, dizendo, vós sois a luz do mundo, ele está se referindo a todos os servos de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, inclusive eu e você. Nós recebemos esse título do próprio Cristo. Eu não sei como você reage diante de uma afirmação como esta. Eu não sei como você reage ao saber que Jesus, ele nos deu esse título de luz do mundo. Isso deveria fazer eu e você levantar um pouco a cabeça, começar a pensar, a refletir sobre o quão notável é sermos cristãos nessa terra. O quão grandioso é sermos cristãos nessa terra. Porque nós temos o título de luz do mundo. De luz do mundo. Olha só a continuação aí do versículo 14. Depois de ter dito tudo isso, vós sois a luz do mundo. Agora Jesus continua dizendo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Aqui Jesus está trazendo um exemplo que era bastante comum para a sua época, onde pessoas faziam construções de cidades em lugares mais altos, em montanhas, e servia para vários motivos. Tinha vários motivos porque as pessoas construíam cidades em lugares altos. Primeiro é que aquela cidade ela
poderia ser muito facilmente encontrada. E segundo, aquela cidade poderia também muito facilmente se proteger do ataque de algum inimigo. E terceiro, aquela cidade também, por ser localizada em um lugar mais alto, ela com certeza receberia uma ventilação melhor. Agora, por que Jesus está dizendo isso aqui? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. É porque assim como é impossível não observar, não notar uma cidade que está localizada em um lugar mais alto, assim também é impossível não observar, não notar um cristão verdadeiro que é a luz do mundo. Ou seja, é impossível você dizer que nasceu de novo, que se converteu, que recebeu uma regeneração do Espírito Santo, que você é a luz do mundo. Agora é impossível você não refletir essa luz, de modo que as pessoas começam a perceber que você é uma pessoa diferente. É impossível, assim como uma cidade que está edificada em um lugar mais elevado, assim como é impossível as pessoas não notarem, não observarem aquela cidade, é impossível também as pessoas não notarem a diferença em nós, não notarem que somos pessoas diferentes, não notarem que somos pessoas diferentes do mundo. É impossível. Olha só aí, versículo de número 15, olha para a sua Bíblia. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Olha só, Jesus está trazendo também outro exemplo aqui que era bastante comum, onde as pessoas, naquela época não havia energia em casa, e eles usavam uma espécie de candeia. E esta candeia, Jesus está dizendo aqui, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ou seja, a função, a finalidade de uma candeia é para ser colocada onde? No velador. O velador era um suporte que ficava na casa, na sala ou no quarto, e aquele suporte era justamente para receber essa candeia, e ela, naquele lugar devido, ela iria iluminar toda a casa, todo o ambiente. E Jesus aqui está dizendo, não faz sentido alguém acender uma candeia e colocar debaixo de um cesto ou debaixo de uma bacia, porque o lugar apropriado para ela é no velador, é no suporte da parede, para ela então iluminar todo o ambiente. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus, com isso, ele ensina sobre o fato da gente ser luz para esse mundo, e a gente não faz sentido. Assim como não faz sentido acender uma candeia e colocar debaixo de uma bacia, não faz sentido nós sermos luz para esse mundo, mas a gente não brilhar essa luz em nós, para a gente não refletir essa luz em nós. Não faz nenhum sentido. É por isso então que ele vai dizer, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Se no versículo de número 14, ele está dizendo que uma cidade, é impossível ela não ser observada, ela não ser notada, e com isso ele traz a ideia de um cristão, que é impossível não ser observado, é impossível não refletir a sua luz diante do mundo. Agora aqui no versículo 15, ele traz o exemplo dessa candeia e está dizendo o seguinte sobre a negligência de alguém que nasceu de novo, que foi convertido, que foi regenerado, que tem a função, que tem o propósito de brilhar, de raiar essa luz com as suas boas obras, com as suas qualidades espirituais. Não faz sentido essa pessoa agora não refletir isso para o mundo, para a sociedade, ou no meio em que ela vive. Não faz nenhum sentido. E no versículo 16, ele então finaliza dizendo o seguinte, assim brilhe também a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha só, o que significa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens? O que significa brilhar essa luz? Com base no contexto aqui do capítulo 5, brilhar essa luz diante dos homens, esta luz que precisa ser brilhada, ela é a manifestação daquelas qualidades espirituais que nós recebemos no ato da nossa conversão.
que é a regeneração, que é o novo nascimento que acontece na vida de alguém, que faz com que ele agora manifeste as suas bem-aventuranças, manifeste as suas virtudes espirituais, as suas qualidades espirituais diante dos homens, com o propósito de glorificar ao nosso Deus que está nos céus. Então o que Jesus está dizendo aqui? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, como eu posso agora ser luz diante desse mundo? Ora, eu sou luz diante do mundo como? Manifestando agora as minhas boas obras. Agora, que boas obras são essas? As boas obras que das bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças, elas são as boas obras que nós precisamos, então, refletir diante desse mundo. Refletir diante desse mundo caído. Jesus já disse aqui na sua afirmação que esse mundo, ele precisa de luz. Se ele precisa de luz, ele está em trevas, ele está em escuridão. Agora ele nos chamou para a gente ser luz para esse mundo, manifestando agora as nossas boas obras. E as nossas boas obras são as qualidades espirituais, as bem-aventuranças que nós recebemos no ato da nossa conversão. Toda vez agora que eu manifestar essas boas obras, toda vez que eu manifestar essas bem-aventuranças, toda vez que eu for manso, que eu for misericordioso, toda vez agora que eu for pacificador, eu vou estar sendo luz para esse mundo. Toda vez que eu manifestar essas qualidades, eu vou estar refletindo o caráter de Cristo aqui na terra. Porque todo esse sermão do monte, todo esse sermão ele reflete o perfil de Cristo. Ele reflete o caráter de Cristo. Então, toda vez que eu colocar em prática tudo que eu aprendo aqui nesse sermão, eu estou sendo luz para esse mundo. Eu estou refletindo o caráter de Cristo na terra. Eu estou refletindo a vontade de Deus aqui na terra. E tudo isso vai resultar em quê? Em glória para Deus. Porque os homens aqui, aquelas pessoas que ainda não glorificam a Deus, porque os ímpios não glorificam a Deus, agora eles vão passar a glorificar a Deus através da nossa vida, através do nosso bom caráter, através do nosso bom testemunho. Então, lá no seu colégio, lá no seu local de trabalho, lá no bairro onde você mora, na rua, independente do lugar, em qualquer lugar que seja, toda vez que você manifestar suas boas obras, toda vez que você for misericordioso, toda vez que você for pacificador, toda vez que você for manso, sempre que você manifestar essas qualidades, você vai estar sendo luz para esse mundo. As pessoas que estão em trevas vão observar, vão notar que você tem uma conduta diferente, que o seu perfil é diferente do perfil das pessoas do mundo. Então essas pessoas vão começar a glorificar a Deus, vão glorificar a Deus através da sua vida. Agora é importante aqui, eu já faço uma aplicação pessoal para a sua vida, para a gente finalizar, é que Jesus usa essas duas metáforas, chamando seus servos de sal da terra e de luz do mundo, porque essas duas representações, sal e terra, elas são diferentes de tudo que existe. Nada se compara ao sal, nada também se compara à luz. São objetos distintos, são coisas distintas, nada se compara. Então, assim como o sal tem a sua finalidade, assim como a luz tem a sua finalidade, todo cristão tem uma finalidade aqui também na terra. Agora eu pergunto para você, aonde você tem ido? Aonde você tem chegado? Será que você tem sido sal para essa terra? Será que onde você tem chegado, você tem influenciado opiniões? Você tem influenciado pessoas? Será que onde você tem chegado, você tem também expandido essa luz, brilhado essa luz no seu colégio, no seu trabalho? Como você tem agido diante das pessoas? Você tem sido sal? Você tem sido luz? Para que as pessoas comecem a observar que você tem uma conduta diferente e para que o nome do Senhor seja glorificado? Ou será que aonde você chega, você é influenciado ao invés de influenciar? Ou será que no local onde você chega, ao invés de você com a sua conduta, com o seu bom testemunho, dissipar as trevas, dissipar a escuridão, será que você tem tornado um ambiente ainda mais pesado com o seu comportamento? Como tem sido você diante desse mundo? Você tem sido luz para esse mundo? Você tem sido sal para essa terra? Ou será que nós temos sido igualmente os ímpios? Ou será que nós estamos sendo só mais um no meio dessa multidão?
Jesus, ele nos chamou e nos deu o título de luz para esse mundo. Nós precisamos, com as nossas boas obras, com o nosso bom testemunho, ser luz para esse mundo. Ser luz para aqueles que estão em trevas. Assim, quando você chega na sua casa e você liga o interruptor, você liga aquela luz e a luz começa a dissipar as trevas, dissipar a escuridão. Aonde você chegar, independente do lugar onde você esteja, aquele local precisa receber o brilho da luz, das boas obras que vai refletir de você. Como você tem usado o seu Facebook? Como alguém que é luz do mundo, como alguém que é distinto, separado por Deus, ou como os ímpios? Como você tem usado as suas redes sociais, seu WhatsApp? Como alguém que é luz do mundo, ou como alguém que ainda faz parte das trevas? Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Eu quero que você comece a pensar se de fato você é luz para esse mundo, ou se você está recebendo influências dele. Se de fato você é sal da terra, ou se você está sendo influenciada por essa terra. Eu quero que você reflita um pouco. E para você que está me ouvindo, e que tudo isso que você ouviu é novidade para você, a Jesus como o seu único e suficiente Salvador, eu quero que você comece também a refletir um pouco, comece a pensar um pouco sobre a situação em que você se encontra. Comece a pensar um pouco sobre a condição em que também o mundo se encontra. Todo esse mundo está se degradando por causa do pecado. Jesus, ele é a verdadeira luz. Jesus, ele também comunicou a sua luz aos seus servos para que através do bom testemunho pudessem trazer glória para o seu nome. Mas talvez você ainda não teve o encontro, o pleno encontro com esta luz que é Jesus, que traz regeneração, que traz conversão. E talvez essa seja uma boa oportunidade para você começar a pensar e começar a refletir sobre a importância de você confessar a Cristo no seu coração. Confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Tudo que você está vendo um dia vai passar. Tudo vai passar. Mas Jesus prometeu vida eterna. Vida eterna para todos aqueles que confessarem a Ele. Para todos aqueles que aceitarem no seu coração esse convite da graça que está disponível a você. E se você é uma dessas pessoas que a partir desse momento você deseja confessar a Cristo no seu coração, receber essa luz no seu coração, para que você possa fazer parte do reino dos céus, eu quero que você nesse momento feche os seus olhos e ore comigo. Eu quero orar pela sua vida. Encurve a sua cabeça diante de tudo isso que você ouviu aqui. Se algo fez sentido para você, se você foi confrontado de alguma forma, se você já é cristão também e se encontra confrontado diante dessa palavra, eu quero orar pela sua vida, para que a gente possa orar, para que o Espírito Santo ele possa nos dar força. Curve a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por você. E você que ainda não confessou a Cristo, essa é uma oportunidade na sua casa de você confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu essa noite de transmitir a tua palavra, de transmitir o teu ensino, Pai. Muitas pessoas ouviram a tua palavra de bom grado, receberam no coração, mas nós cremos, Pai, que sem a intervenção do Espírito Santo, Senhor, não há regeneração, não há conversão. Portanto, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito, Pai, nesse momento, ele possa começar a testificar no coração de todos aqueles que receberam a tua palavra, Pai. Possa trazer agora sentido, possa trazer agora, Pai, convicção, possa trazer agora clareza. Em nome de Jesus, nos ajude a ser luz para esse mundo, Pai, manifestando as nossas boas obras. Nos ajude, Pai, nos ajude a manifestar o seu caráter, a sua glória, Pai, aqui na terra, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver orando comigo, Pai, que a tua luz possa raiar no entendimento dessa pessoa, no coração dessa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos aonde quer que essa pessoa esteja nesse momento, independente, Pai,
independente da situação em que ela se encontra, que o teu Espírito possa repousar no coração dela, em nome de Jesus, operando, Pai, para regeneração, operando, Senhor, para um novo nascimento, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, a partir desse momento, Pai, estar indo de encontro também àqueles que oram comigo e que não têm força suficiente, Pai, para manifestar essas boas obras. Não tem força suficiente, meu Pai, para refletir o seu caráter aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito, Pai, possa ir de encontro a essas pessoas,